Vamos agora falar sobre estimativa do risco. Então, estamos aqui no conceito sobre riscos e perigos e na identificação de risco. Então, na fase de estudo lá da análise, foram identificadas algumas exposições. Então, nós temos a fonte geradora do perigo, que é a prensagem do molde, e a necessidade de exposição, onde o trabalhador precisa fazer a retirada de peça que está sendo extraída do molde depois do processo. Então, nós temos aqui como título essa situação de exposição como acidente, prensagem. O local é injetor A4. O alvo são os operadores e outros, que são os manutencistas, mantenedores. A tarefa está relacionada à instalação de peça na matriz de injeção ou no molde de injeção. Então, a instalação, a retirada de peças também são dois momentos que eles se expõem com a parte de membro superior, mão e braço e antebraço. Então, o tipo do risco, de acordo com a ISO 12100, é perigos mecânicos. A origem do risco, de acordo com a mesma norma, é alta pressão. E as consequências, de acordo com a ISO 2100, é esmagamento, segurar ou prender. Então, vamos para a estimativa, cálculo do HRN. Então, nós temos como probabilidade de acontecer essa prensagem 0,033, ou seja, nós temos uma condição quase impossível de ocorrência desse evento, quase impossível. E a frequência de exposição desse trabalhador, ela está 4. Então nós temos aqui, em termos de hora, essa frequência de exposição. E o grau de possível lesão, ela também está 4. Então, fratura e enfermidade grave, que pode acontecer nessa situação. E o número de pessoas expostas, nós temos aqui a classificação 1, ou seja, de 1 a 2 pessoas poderão estar expostas a essa situação de esmagamento pelo molde. Então, o cálculo do HRN, ele ficou em 0,52800. Então, é um risco desprezível, de acordo com a estimativa do risco. Porém, a categoria de risco é necessário fazê-la pela situação de exposição, onde o trabalhador se expõe diretamente na área de prensagem do molde. Significa que foi estabelecido, de acordo com a categoria da NBR 14153 de 2022, que existe a probabilidade de ferimento. Então, existe a probabilidade, existe uma frequência alta de exposição e existe uma possibilidade de fazer uma prevenção. Então, seguindo a linha aqui da categoria de segurança, ela foi classificada como 3. Então, nós temos uma categoria de segurança dessa máquina como 3. O que isso significa? Que precisamos adotar sistemas da categoria 3. Então, nós vamos atender aos seguintes requisitos para essa categoria. Segundo o anexo 9 da NR12, no item 1.2.1.8.1, as máquinas injetoras elétricas devem atender aos requisitos de segurança deste anexo, com exceção aos subitens 1.2.1.2 e 1.2.1.6. No item 1.2.1.8.2, trata, para o movimento de fechamento da placa das injetoras elétricas, o circuito de potência deve possuir ligação em série com mais de uma unidade de controle motor, da seguinte forma: a linha A, uma unidade de controle de velocidade do motor, tendo em sua saída mais de 2 contadores em série, ou B, uma unidade de controle de velocidade do motor com uma entrada de comando de segurança monitorada, tendo em sua saída mais de um contador em série, ou C, uma unidade de controle de velocidade do motor com 2 entradas de comando de segurança monitorada de categoria 3, sendo que, nesse caso, o uso de contador em série é desnecessário. Trata o item 1.2.1.8.4 do anexo 9. O seguinte: a proteção móvel, porta, das injetoras elétricas deve possuir dispositivo de entretravamento com bloqueio que impeça sua abertura durante um movimento perigoso. 1.2.1.8.5. As injetoras elétricas devem atender a uma parada de emergência controlada, com o fornecimento de energia ao circuito de potência necessário para atingir a parada E. Então, quando a parada for atingida, a energia deve ser removida. Trata o item 1.2.2.3. O seguinte: as injetoras elétricas em que o desligamento do respectivo motor possa manter repetida energia potencial que traga risco de movimento inesperado na área de mecanismo de fechamento, extração e moldes com molas, por exemplo, deve possuir dispositivos adicionais que impeçam esse movimento, tais como freio magnético. Recomendações práticas realizadas por nós na área no momento do levantamento. É necessário configurar o modo de operação com o mínimo de velocidade possível para assegurar tempo para o operador se livrar de prensagem em caso de falha no sistema. Realizar treinamento teórico com estágio prático referente aos dispositivos de segurança existentes no equipamento. Configuração do IHM, interface homem-máquina e operação. A estimativa do risco, ela é precedida pelos seguintes passos. Vamos falar no primeiro deles, que é ferramenta de análise. Então, para conseguir estimar, é necessário analisar em primeiro momento. Portanto, utilizamos o HRN, Hazard Rate Number, que é o conceito de um método quantitativo de risco, de acordo com a NBR ISO 12100/2013, mais especificamente o HRN, é o número de classificação do perigo. É um método inicialmente que avalia o equipamento sem medida de segurança. Então, no primeiro momento, a gente pensa lá na injetora sem nenhuma barreira de proteção. A análise é feita pensando
e identificando as energias perigosas existentes na máquina e também no processo. E logo após, a gente realiza a análise com as medidas de segurança recomendadas, aí que no caso vai ser já a exposição. Então a gente vai analisar para verificar a questão da exposição do trabalhador. Então nesse momento, para cada um dos perigos potenciais identificados, é necessário avaliar o risco de gravidade, probabilidade, frequência e número de pessoas realizando a tarefa ou atividade. Então esse método ele classifica o risco de desprezível a inaceitável. E para que esse risco seja classificado, algumas informações são levadas em conta. Então são elas: a probabilidade de ocorrência. Então, vamos partir sempre dessa variável. Após, a frequência de exposição. Em seguida, o grau de possível lesão e logo após, o número de pessoas expostas ao risco. Então vamos falar primeiro da probabilidade de ocorrência. Ela é quase impossível, não podendo acontecer em nenhuma circunstância. Ela vai receber um valor de 0,33. Ela será muito improvável de acontecer, entretanto é concebível. Nessa condição, o número é uma unidade. Improvável, mas pode ocorrer. Nessa condição, é uma unidade e meia. Será possível a probabilidade, mas é incomum. Nessa condição, 2 unidades. Ela será fortuito, pode ocorrer. Nessa condição, serão 5 unidades. Provável, não surpreende se acontecer. Nessa condição, serão 8 unidades. Muito provável, esperado. Nessa condição, serão 10 unidades. Certamente vai acontecer, sem dúvidas. Nessa condição, serão 15 unidades. Então, essa é a probabilidade que vamos levantar diante das nossas análises. Depois, analisaremos a frequência de exposição. Vamos avaliar em termos temporal. Então, anualmente, terá a unidade 0,5, mensalmente que terá uma unidade, semanalmente terá uma unidade e meia, se for diariamente 2 unidades e meia, se for em termos de hora 4 unidades, se for constantemente a frequência 5 unidades. Logo após, vamos avaliar o grau de possível lesão. Arranhão, contusão leve, terá 0,1 unidade. Laceração, leves problemas de saúde, será representada por 0,5 unidade. Fratura de ossos pequenos, enfermidade leve, será representada por 1 unidade. Fratura de ossos grandes, enfermidade, será representada por 2 unidades. Fratura de enfermidade grave, será representada por 4 unidades. Perda de membro ou olho, enfermidade grave, será representada por 6 unidades. Perda de 2 membros ou olho, enfermidade grave, será representada por 8 unidades. Fatalidade, será representada por 15 unidades. Número de pessoas expostas. Se for de 1 a 2 pessoas, será representado por 1 unidade. Se for entre 3 a 7 pessoas, 2 unidades. Se for de 8 a 15 pessoas, 4 unidades. Se for de 16 a 50 pessoas, 8 unidades. Se for mais de 50 pessoas, 12 unidades. Então, logo após essas variáveis que vimos acima, são 4, vamos determinar o número de cada fator, ou seja, o fator probabilidade, frequência, gravidade em pessoas expostas. E aí, através disso, vamos conseguir classificar o grau de risco. É assim que encontramos o grau de risco, tratado na NR1 como nível de risco, que é a estimativa do risco. Com essa informação, o resultado do cálculo é comparado com a seguinte tabela que determina o grau de risco de cada descrição de perigo do equipamento. Quando nós fizermos análise, na cor verde, o número de exposição ao perigo vai ser de 0 a 1. O risco da exposição será desprezível. A avaliação nessa situação da exposição, nós podemos considerar possíveis ações, mas manter as medidas de proteção. Por quê? Essa é uma condição satisfatória. Quando tiver o HRN, número de exposição ao perigo de 2, entre 2 e 5, o risco será muito baixo. A avaliação será a mesma, manter as medidas de proteção que estão no equipamento. Quando o cálculo de exposição à fonte de perigo for entre 6 e 10, o risco será baixo. Logo, para essa situação, a avaliação é que garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Garantia, ela precisa estar atuar, a gente tem que ter garantia. E aprimorar com ações complementares. E vai ser representado na cor laranja, e de 11 a 50 será significante com as mesmas condições de consideração de avaliação. Na cor vermelha, o cálculo do HRN entre 51 e 100, o risco será alto. Com essa condição, a avaliação trata que deve ser realizadas ações para reduzir ou eliminar o risco, garantir a implantação de proteções ou dispositivos de segurança. Então, a partir desse HRN, um grau de risco alto, um nível de risco classificado alto, necessariamente precisa gerenciar a exposição. A fonte de perigo está demonstrando potencial de ferimento e as proteções demonstram fragilidade, precisa gerenciar com proteções efetivas. Entre 101 e 500, o grau de risco será muito alto, necessariamente precisa interferir. Entre 501 e 1000, o HRN, o risco será extremo, então a ação imediata deve ser implantada para reduzir ou eliminar o risco, pois o equipamento ele demonstra muita fragilidade, inconsistências graves no sistema de proteção. Acima de 1000, inaceitável. Numa situação dessa, o risco inaceitável não pode desenvolver atividade. O processo está totalmente comprometido, logo tem que ser paralisado atividades imediatamente.
Com essas informações, vamos determinar a categoria de segurança. Então, o objetivo de apreciar o risco em geral da máquina ou estimar visa definir parâmetros e grau de proteção necessário durante a fase de projeto do sistema de segurança, de acordo com a NBR 14153 de 2022. Segurança de máquinas, parte de sistema e comando relacionado à segurança. Princípios gerais para projeto. Define 5 categorias para sistema de segurança a serem projetados. Para identificar a correta categoria de segurança de um determinado sistema de segurança, esta norma estabelece uma metodologia baseada no seguinte quadro abaixo. Para encontrar a categoria de segurança, então, nós vamos determinar a exposição do trabalhador. Então, nós precisamos primeiramente realizar a análise conforme descrito no momento acima, que devemos olhar a fonte geradora de perigo sem proteção, sem nenhuma barreira, e aonde está a exposição do trabalhador, que é o ponto de partida, a forma de exposição. Então, a partir dessa condição do trabalhador, iremos classificar se a categoria é B, 1, 2, 3 ou 4, com as seguintes variáveis para chegarmos nessas informações. S significa severidade do ferimento. Será S1 se o ferimento for leve, normalmente reversível. Então o equipamento apresenta lá uma condição, uma fonte geradora de perigo, porém, se houver contato com essa fonte, o ferimento será leve e reversível. Numa situação dessa, o S1, a categoria será B. Então, de acordo com o ponto de partida da exposição do trabalhador, entrar em contato com fonte de perigo, nós temos uma categoria B de pronto aqui. Mas, se tiver uma situação de S2, é diferente. Por quê? O ferimento será sério, normalmente irreversível, podendo, inclusive, ser fatal. Então, numa situação de S2, nós devemos considerar as variáveis F, frequência e ou tempo de exposição ao perigo. Essa informação é muito importante. Quando nós temos um F1, significa que a exposição é rara ou relativamente frequente e ou baixo tempo de exposição. Então ela será F1. Então se nós tivermos uma exposição num ferimento S2, que é irreversível, inclui a morte, uma frequência baixa, nós podemos ter duas categorias de segurança de acordo com as probabilidades. O P1 ele vai demonstrar que a possibilidade de evitar. Se a gente tem uma possibilidade possível sob condições específicas, vai ser P1. Então precisa de categoria de segurança B, 1 e 2. Vamos precisar que o equipamento, a máquina, ela tenha essas 3 condições para garantir a segurança do trabalhador, da exposição e também a confiabilidade no equipamento. Se nós tivermos uma frequência rara ou relativamente frequente, baixa tempo de exposição ainda, porém a probabilidade de evitar o dano ela é quase nunca possível, ou seja, não tem como, não existe meio de evitar, embora a exposição seja pequena, mas é impossível evitar. Logo, a categoria de segurança ela vai ser 1, 2 e 3. Se nós tivermos uma situação S2, a frequência de exposição for contínua ou longo tempo de exposição, nós teremos a possibilidade de evitar sob condições específicas e teremos a possibilidade de evitar quase nunca possível. Então nós temos essas duas situações para essa categoria, que é de maior peso e envolve maior preocupação no gerenciamento de exposição. Ou seja, se nós tivermos um S2, uma frequência longa e uma probabilidade, uma possibilidade sobre certas condições específicas, teremos a necessidade de categoria 1, 2 e 3 no equipamento. Então essas 3 categorias devem fazer parte do sistema de proteção das barreiras de controle da fonte de perigo. Porém, se ela for F2, a frequência é contínua, o tempo de exposição é longo e a probabilidade quase nunca é possível evitar o perigo, nós deveremos implantar um sistema de segurança o mais robusto, envolvendo as categorias 1, 2, 3 e 4. Bom, vamos falar agora das categorias de segurança envolvendo máquinas e equipamentos. Categoria B, 1, 2, 3 e 4. Categoria B, resumo de requisitos. Parte de sistema de comando relacionada à segurança e ao equipamento de proteção, bem como seus componentes devem ser projetados, construídos, selecionados, montados, combinados de acordo com normas relevantes, de tal forma que resista a influências esperadas. Comportamento do sistema da categoria B. A ocorrência de um defeito pode levar à perda da função de segurança. Mesmo com toda a dedicação do sistema de comando à segurança, pode acontecer a perda da eficiência da função de segurança. É necessário um bloqueio dessa condição, ou seja, o princípio para atingir a segurança. Então será principalmente caracterizado pela seleção de componentes. Então aqui com seleção de componente adequada a gente consegue resolver. Por exemplo, sistema de alarme, botão de emergência, redundância do botão de emergência com duplo acionamento, botão de emergência duplo em série. Com essas condições é possível garantir a segurança nessa categoria. Categoria 1. O requisito de B se aplica. Então, os requisitos já suplementados com uma seleção de componentes adequados atende a categoria 1 parcialmente, precisando ainda de princípios comprovados e componentes de segurança bem testados que devem ser utilizados.
Comportamento desse sistema. A ocorrência de um defeito pode levar à perda da função de segurança, porém a probabilidade de ocorrência é menor que na categoria B. Gerenciar essa perca de função de segurança é necessário princípio para atingir a segurança, principalmente pela caracterização da seleção de componentes. Então, os componentes precisam assumir uma característica que resolva a perca da função de segurança. Ou seja, já não basta mais a botoeira de emergência. É necessário que haja outro tipo de componentes que haja ou interaja para que não ocorra a perca da função de segurança. Por exemplo, contadora dupla em série, dedicada aos quesitos de segurança de funcionamento de motor elétrico, pneumático, eletro-hidráulico e etc. Categoria 2. Os requisitos de B e a utilização de princípio de segurança comprovada se aplica, ou seja, a categoria 2 vai apropriar os quesitos da categoria 1, B1 e a 2 precisa ser complementada com a função de segurança deve ser verificada em intervalos adequados pelo sistema de comando da máquina. Então, nessa categoria, o comportamento do sistema 2 é a ocorrência de um defeito pode levar à perda da função de segurança entre verificações. A perda da função de segurança é detectada pela verificação. É necessário, nesse momento, adotar os princípios para atingir a segurança, principalmente caracterizado pela estrutura. Como podemos fazer essa ação? Necessariamente é adotado uma interface de segurança para fazer a leitura de bloqueios eletromecânicos, de paradas, intertravamentos, que vai acontecer de acordo com cada processo, cada máquina. Por exemplo, portas, sensores de segurança, contatoras, dupla em série, dedicada. Categoria 3. Os requisitos de B e a utilização dos princípios de segurança comprovados se aplicam. Então, ou seja, B1 e 2 se aplica na 3, mas complementa-se com as partes relacionadas à segurança deve ser projetada de tal forma um defeito isolado não leve à perda da função de segurança e sempre que razoavelmente praticável, o defeito seja detectável. Comportamento da categoria 3. Quando o defeito isolado ocorre, a função de segurança é sempre cumprida, mas os acúmulos de defeitos, ele pode levar à perda da função de segurança. Qual que é o princípio que deve ser adotado? Caracterizado pela estrutura. Para corrigir esse defeito, é necessário fazer intertravamento associado às diversas partes do equipamento, como fim de curso de segurança, scanner de segurança, CLP de segurança, relé de segurança, associado ao intertravamento de cada função de segurança das categorias anteriores. Categoria 4. Os requisitos de B utilizado e princípio de segurança comprovado se aplica, ou seja, 1, 2 e 3, e precisa ser complementado. As partes relacionadas à segurança devem ser projetadas de tal forma que um defeito isolado não leve à perda da função de segurança e o defeito isolado seja detectado durante ou antes da próxima demanda de função de segurança. Se isso não for possível, o acúmulo de defeito não pode levar à perda da função de segurança. Então, qual é o comportamento dessa categoria? Quando o defeito ocorre, a função de segurança é sempre cumprida. Os defeitos serão detectados a tempo de impedir a perda da função de segurança. Então, o princípio para atingir a categoria de segurança 4, ele deve ser principalmente caracterizado pela estrutura. Toda a função de segurança necessariamente deve ter uma interface dedicada, com CLP, com tabelas verdade de funções de segurança, atuando em todos os equipamentos que exercem funções das fontes geradoras de perigo, com bloqueios eletromecânicos, a interface aos relés de segurança da máquina. Hey, hey, hey.